Em toda a história da humanidade, o orgulho sempre foi a ruína dos homens. Reis, governantes e poderosos que se exaltaram, acreditando que sua força e sua glória eram eternas, acabaram enfrentando a queda. Um dos maiores exemplos está na Bíblia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que em sua soberba quis ser igual a Deus. Mas essa não é apenas uma história antiga. Quando olhamos para os governantes e políticos de hoje, vemos um reflexo assustador. Líderes que, em vez de governar com justiça, usam o poder para se beneficiar, enriquecer com corrupção e viver sem temor a Deus. Neste vídeo, vamos fazer um paralelo profundo entre a soberba de Nabucodonosor e a realidade atual, mostrando como os erros de ontem continuam se repetindo e quais as consequências que isso traz para o mundo. Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia no auge do império. Ele foi responsável por grandes conquistas, riquezas e obras magníficas. Mas, no auge da sua glória, seu coração se encheu de orgulho. Ele acreditava que tudo o que possuía vinha de si mesmo, esquecendo que todo o poder vem de Deus. Sua soberba o levou a construir uma estátua de ouro imensa, exigindo que todos os povos a adorassem. Ele queria ser visto como um Deus. Essa busca pela glória pessoal foi o primeiro passo para sua queda. E aqui já encontramos a primeira semelhança com os governantes de hoje. Muitos não se contentam em liderar, mas desejam ser adorados. Criam uma imagem de si mesmos maior que a vida. Alimentam a idolatria política e exigem a devoção do povo, como se fossem infalíveis. A Bíblia relata que Nabucodonosor olhava para seus palácios e dizia: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder e para a glória da minha majestade?" Essa declaração mostra como o poder havia cegado o coração do rei. Da mesma forma, hoje vemos políticos e governantes que acreditam que estão acima da lei. Envolvem-se em esquemas de corrupção, desviam recursos, exploram o povo e, ainda assim, agem como se fossem intocáveis. Eles se esquecem de que toda autoridade é dada por Deus e que Ele é quem levanta e derruba reis. A soberba não apenas corrompe o coração, mas também destrói nações. Nabucodonosor exigiu que todos se curvassem diante da sua estátua. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo. Esse ato mostra como ele usava o poder para controlar e oprimir. Hoje, muitos políticos fazem o mesmo. Criam sistemas de medo, controlam a mídia, manipulam a verdade e perseguem aqueles que se opõem. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego resistiram, ainda existem pessoas e líderes que se levantam contra a corrupção, mas pagam um alto preço por sua fidelidade a Deus. Esse é um retrato do poder sem limites. A tentativa de forçar todos a se curvarem diante de um sistema corrupto. Mas a Bíblia é clara: o orgulho precede a ruína. Nabucodonosor teve um sonho revelador, onde sua grandeza seria cortada como uma árvore. Ele não deu ouvidos ao aviso de Daniel e continuou em sua arrogância. Até que um dia, sua glória foi retirada. Ele perdeu a razão. Foi expulso do palácio e viveu como um animal, comendo capim no campo. Durante 7 anos, aquele que se achava um Deus foi humilhado diante de todos. E aqui está a grande verdade. Assim como Nabucodonosor caiu, nenhum político ou governante corrupto permanecerá para sempre. A justiça de Deus não falha. Mais cedo ou mais tarde, o orgulho é abatido e o poder humano se desfaz como pó. Quando olhamos para o cenário atual, vemos líderes que se exaltam, enriquecem às custas do povo, vivem em luxos enquanto milhões sofrem na pobreza. Criam sistemas para se perpetuar no poder, como se nunca fossem julgados. Assim como Nabucodonosor, eles se esquecem de que existe um Deus que governa acima de todos. Muitos não apenas rejeitam a justiça, mas também zombam da fé, ignoram princípios morais e promovem leis contrárias à vontade de Deus. Eles acreditam que são donos do futuro, mas a palavra garante:
Toda autoridade vem do Senhor, e todo governante será cobrado. Nabucodonosor só voltou a reinar quando levantou os olhos ao céu e reconheceu que Deus é soberano. Sua história nos mostra que Deus permite quedas para ensinar humildade. E essa é a lição para os dias de hoje. Governantes que não se curvam diante de Deus, mais cedo ou mais tarde, serão humilhados. A corrupção pode durar por um tempo, mas não é eterna. O orgulho pode parecer inabalável, mas sempre desmorona. A história de Nabucodonosor é um alerta não apenas para políticos, mas também para cada um de nós. Sempre que colocamos o poder, o dinheiro ou a glória pessoal acima de Deus, corremos o risco de cair no mesmo erro. Vivemos em um tempo em que a corrupção parece dominar, mas precisamos lembrar: Deus continua no controle. Ele levanta e derruba reis, ele expõe a mentira e faz prevalecer a justiça. O nosso papel é não nos curvar diante das estátuas modernas da corrupção, mas permanecer fiéis como os jovens hebreus, confiando que Deus é maior que qualquer sistema injusto. A soberba de Nabucodonosor e a corrupção dos governantes de hoje têm um ponto em comum. Ambos acreditam que podem viver sem Deus. Mas a verdade é clara: todo poder humano é passageiro. Toda corrupção será julgada e somente o Senhor permanece para sempre. Assim como o rei da Babilônia precisou reconhecer que só Deus é soberano, nossos líderes também precisam entender que não existe autoridade maior que a do Altíssimo. E para nós, o chamado é o mesmo: permanecer firmes, não se corromper e confiar que a justiça de Deus virá. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam a importância de temer a Deus em um mundo cada vez mais dominado pelo orgulho e pela corrupção.